meses sobre o desprendimento para vir à igreja ou fazer qualquer trabalho quando se envolve a evangelização e a obra de Deus. E eu lembro que eu falei assim: o povo do mundo, quando vai para o carnaval ou qualquer evento assim, deixa o carro lá no Iguatemi e vem a pé até a Barra. Lembra que eu falei assim? Eles vão alegres e cantando e tal, e celebram a madrugada inteira e viram uma semana e não são nem preocupados com dificuldade, eles superam todas. Teve alguns irmãos aqui que depois me pegaram e acharam que foi apelativo demais. Apelativo demais e tal. Mas na verdade é isso mesmo, entendeu? Vai ter o São João aí nos mesmos moldes depois. O pessoal deixa o carro longe, vai a pé, bota um tênis, e a gente às vezes, porque o carro não para na porta, tem que deixar ali um pouco mais adiante, já cria uma dificuldade. Enfim, você se prepare que Jesus está voltando, mas se você estiver longe vai demorar para subir, viu? É mais ou menos assim. Bom, eu vou ler um texto para repartir com você. Está em Lucas capítulo 22. Ninguém é digno de participar da ceia do Senhor. Nós fomos justificados, e através de Jesus, que nos justifica, é que nós temos acesso à Santa Ceia do Senhor. E tem algumas coisas que eu quero repartir com vocês sobre alguns sentimentos, algumas ideias, algumas coisas que estão envolvidas no cenário, no ambiente da Santa Ceia do Senhor. Veja aí, Lucas capítulo 22, do verso 14 até o verso 23. A última Páscoa, momento em que Jesus instituiu e celebrou a ceia com os discípulos, com os apóstolos. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Irmãos, eu tenho muita dificuldade de entender alguns posicionamentos de teólogos que procuram, através de suas formulações doutrinárias, excluir o elemento emoção, sentimento, no que se refere ao plano da salvação. Falam, ensinam, pregam um tipo de doutrina que fala a mente, que alimenta o cérebro,
com os olhos secos. E dizem abertamente que em Romanos está dito que nós somos racionais e prestamos a Deus um culto racional. E condenam todo culto onde há uma manifestação emotiva, seja lágrima, quebrantamento genuíno, qualquer expressão que denote emoção. Eu não consigo entender, porque o que há de mais emocionante, o que há de mais impactante, que toca a alma e o coração e as emoções, é o Evangelho. Eu já disse aqui mais de uma vez, aliás, muitas vezes, que eu não gosto de ouvir um pregador que não seja e que esteja inflamado pregando o Evangelho, como se estivesse falando um assunto qualquer, tratando de uma matéria de ordem natural, de coisas humanas, sem implicações eternas. Quando nós estamos pregando a verdade que salva, e deve ser pregada com entusiasmo, com fervor, com envolvimento e santa emoção. Do Gênesis ao Apocalipse, eu vejo esses movimentos todos, de coração que pulsa, de sangue que corre nas veias, de gente impactada diante do Eterno, de gente que não consegue expressar com palavras a grandiosidade da criação, do mover, da presença, da obra de Deus. Vejo em tantos e tantos momentos e lugares homens e mulheres de Deus embargados em lágrimas, de joelhos prostrados, mãos erguidas ao trono da graça, outros gritando a plenos pulmões pela presença de Deus. Eu não sei se vocês lembram, agora, vocês já passaram por esse trecho, quando Esdras, o escriba, fez um púlpito de madeira, pegou o rolo da lei, antigo, conhecido, tão batido, e o povo tinha voltado do cativeiro, naquele grande movimento liderado, vocês conhecem a história de Zorobabel. E Esdras, diz o texto sagrado, apenas lia o rolo da lei, apenas lia, ele não pregava, ele não discursava, não havia fundo musical, não havia um conforto de nada. E o texto sagrado diz que do romper da manhã até o meio-dia o povo estava de pé, ansioso, e eles choravam, que de longe se podia ouvir o choro daquele povo, e não se sabia se era de alegria ou de tristeza, mas o povo chorava diante da lei de Deus que estava sendo lida ali. Eu não posso entender como é que se pode falar do Evangelho, da salvação, da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, desses traços do cuidado de Deus para conosco, de qualquer forma, sem envolvimento emocional. Esse texto que eu li é um texto recheado desse movimento de emoções, de sentimentos, de ideias muito intensos demais. O contexto nos leva a ver isso. Era o final do ministério terreno de Jesus com os seus discípulos. Eram os momentos finais, antes do que ele disse do seu sofrimento. Você pode ver até pela sequência, logo depois da ceia,
Jesus vai para o Getsemane. Do Getsemane ele sai preso, e dali ele vai direto para o Calvário, do Calvário para a sepultura, da sepultura ressuscita e vai para o céu. E era uma sala mobiliada, preparada com esmero, e quem a preparou nem sabia que era para isso. E os discípulos se reuniram, na verdade os apóstolos, com Jesus Cristo. E havia uma série de sentimentos envolvidos ali. Eu não vou mastigá-los, vou mastigar cada um deles, gastar tempo em cada um deles. Eu vou citar para você se situar naquele ambiente. Havia um sentimento de medo que envolvia os discípulos. Havia crescido a pressão dos romanos e dos judeus sobre o movimento que eles achavam e chamavam de movimento do Nazareno. Havia se multiplicado o número dos discípulos. Jesus tinha passado por várias regiões pregando o Evangelho do Reino. E a pressão e o ódio das autoridades também haviam se multiplicado. Faziam planos para tirar a vida de Jesus e dos seus seguidores. E você vai encontrar isso um pouco mais adiante na ação de Anás e Caifás, que eram os principais líderes religiosos, inclusive que lideraram aquele movimento que levaram Jesus à morte. Os discípulos tinham medo. O próprio Senhor Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, ele tinha medo. Ele estava humanamente fragilizado. Ele estava preocupado. Ele estava ansioso. Ele sabia o que ia passar e revelou isso claramente um pouco mais adiante, momentos depois, quando ele vai ao Getsemane orar. E ele disse claramente que estava muito angustiado, profundamente triste, e uma palavra que somente o evangelista Lucas narra, é a palavra pavor. Ele estava apavorado. Ele estava com muito medo mesmo de tudo que ia acontecer, da forma que ia acontecer. E é o evangelista Marcos quem, narrando esses momentos lancinantes, diz que ele orou pedindo que, se possível, fosse passada aquela hora, aquele tipo de morte, aquela forma de execução tão cruel e tão dolorida. Era muito melhor um tiro de fuzil, que a pessoa morre na hora, ou sei lá, um outro tipo de execução em que a pessoa em questão de segundos morre. Mas Jesus ficou preso à cruz, você sabe, todo aquele tempo, gemendo, sofrendo, sentindo dores lancinantes. E tem um trabalho de um médico americano que descreve, do ponto de vista da ciência, da medicina, os horrores, as dores possíveis de quem passa por um tipo de crucificação. O que acontece com os músculos, com os nervos, com a carne, tudo isso ele descreve e é chocante, é uma coisa muito difícil. Jesus sofreu muito. Então havia esse sentimento ali, naquela sala, naquele ambiente da Santa Ceia, uma ansiedade que foi também revelada por Jesus e dita por ele. Ansiedade não a mórbida, não a doentia, mas uma expectativa e uma expectação sobre tudo o que ia acontecer e estava acontecendo. Aquele momento era um momento final, eles não teriam mais um momento como aquele. Tudo aquilo gerava uma bateria e uma onda de sentimentos diversos: medo, ansiedade.
insegurança. Insegurança por parte dos discípulos, que estavam vendo alguma coisa diferente acontecendo. Jesus estava diferente. E eles tanto temeram, estavam tão inseguros, que eles revelaram isso. E é o evangelista João quem narra. No final, eles disseram: Senhor, para onde vais? Diz-nos o caminho. E preocupados com isso, Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito: mas eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Eles estavam inseguros, porque eles viam toda aquela pressão. Jesus falava de morte e de partida, e eles não sabiam de fato ainda o que fazer e o que seria. Havia também um sentimento ali de saudade, um ambiente que eles não sabiam ainda explicar direito, mas era um ambiente de despedida, e estava muito claro, muito visível nas palavras, nos gestos. As coisas se aproximavam. Jesus tinha dito, vocês vão ver, o evangelista Mateus, ao narrar o contexto inteiro, mostra isso. Os momentos que antecederam a última Páscoa, a Santa Ceia, Jesus já vinha preparando os discípulos para a despedida. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Ele estava preparando os discípulos. Havia um ambiente, um clima de despedida e de saudade ali. E fica claro também nas palavras de Jesus. Havia outras coisas presentes também, de sentimento, que eram interrogações. Havia hipocrisia no lugar, foi revelada por Jesus. Havia traição, que não foi feita depois disso. O pacto da traição já estava feito, já era uma coisa antecipada. Os demais colegas de apostolado não sabiam, mas Jesus sabia. Havia tristeza no ambiente, envolvendo ali aquele último momento de Santa Ceia. Mas há também outros movimentos e outros sentimentos não adoecidos, negativos, que joga para baixo, mas num movimento contrário. Pelo que a gente viu na narrativa, havia um ambiente fortalecedor, positivo, de uma intimidade que trazia confiança para eles, mesmo diante do quadro de insegurança. Jesus era um grande líder. As multidões enxergavam isso. Os líderes religiosos identificavam também esse perfil em Jesus. Ele passava isso para as pessoas. E aqueles discípulos que foram chamados de apóstolos, que eram os 12, naquele ambiente estavam guardados e estavam desfrutando de uma intimidade que era para poucos. Era recostar no peito de Jesus, era colocar a mão no prato juntamente com ele, era receber da mão dele o pão e também o vinho. O discurso, o diálogo que houve ali, o lugar reservado onde ninguém mais tinha acesso, isso para o judeu era um sinal de intimidade, de grande privilégio que eles estavam desfrutando. Era comum, e isso é a história secular quem apresenta, e livros também de história nos instruem. Os grandes líderes, os rabinos, eles se distanciavam do povo, eles não comungavam com as pessoas, eles não conviviam em intimidade com as pessoas, nem com as esposas. Tinha aquele momento da intimidade, mas apenas no aspecto sexual. As mulheres não tinham muita vez, nem amigos. Eles carregaram consigo aquela ideia do sacerdote do Velho Testamento, naquelas instruções que há em Levítico. O sacerdote, ele representava o povo, e ele ficava em destaque.
e se isolava do povo para representar aquela nação diante de Deus. Então o culto, por exemplo, era prestado o sacerdote sozinho, lá no altar, orando e apresentando as ofertas pelo povo diante de Deus. Não tinha aquela coisa do toque, de estar junto das pessoas, senão o estender as mãos em direção ao povo. Era algo distante, porque era um sacerdócio e um ministério representativo. Os rabinos adotaram isso, abraçaram isso. Eles não conviviam com o povo, viviam em separado. E Jesus era um rabino diferente, porque ele andou no meio do povo, ele colocou criança no colo, ele conversou com as mulheres, ele andou com as pessoas em todos os lugares, em povoados, lugarejos, grandes cidades, na praia, teve momentos solitários com pessoas, comeu com pecadores, foi a festas de casamento. Ele era um rabino do povo, e isso era um dos motivos porque a liderança daquela época não aceitava a liderança de Jesus, achando que era um impostor, porque um rabino de verdade não fazia o que Jesus fazia. Então, aquele momento era um momento de intimidade. Isso trazia para os apóstolos um sentimento muito bom, muito importante. Segundo, havia uma comunhão ali, inexplicável do ponto de vista humano, do ponto de vista natural. Nas palavras, nos gestos, do que Jesus transmitia ali, havia uma ligação do Deus homem com os seus discípulos. As palavras que ele diz aqui, as revelações que Jesus faz, nos remetem a isso. E finalmente, naquelas palavras de Jesus, diante da Santa Ceia, havia revelação. Ele diz aos seus discípulos, que tem várias vezes aqui, que aqueles elementos ali não eram elementos naturais, era uma memória da sua morte e da sua ressurreição. Jesus revelou-se naquele ambiente ali. E eu quero finalizar essa análise, esse comentário, falando de 3 momentos que Jesus também expõe aqui. Ele fala do passado. Em poucas palavras ali ele trata sobre o passado, sobre o pacto, sobre a aliança na qual os discípulos estavam firmados. Porque ele diz assim que o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, ou como outro evangelista diz, segundo está escrito. Ele se referia às profecias, se referia ao passado, mostrando que aquele momento não aconteceu por acaso, tinha um plano e um projeto de Deus para os seus discípulos. Segundo, ele falou sobre o momento presente. Aliás, a maior parte do texto ele fala sobre isso. Tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Isto é o meu corpo que é dado no presente a vós. Ou seja, cada vez que a gente se reúne, como hoje, por exemplo, Deus está conosco hoje, no presente. Ele revela para nós a sua divindade no momento exato em que a gente entra em comunhão com Ele. É por isso que diz que todas as vezes que comemos o pão, bebemos o cálice, anunciamos no presente a sua vida. E finalmente, ele aponta também para o futuro, quando ele diz que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então o reino de Deus é vindo, está vindo, e é para nossa alegria quando participamos também da Santa Ceia. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos da ira, né? Deus veio, Ele está conosco e estaremos para sempre com Ele. Deus nos abençoe.